Participei de 6 PSIs e não estava sendo aprovada. Então, o meu intuito em entrar na mentoria foi para ver justamente onde eu estava errando. Com 2 meses de mentoria, eu consegui ser aprovada, fazer o meu PSI e ser aprovada para gerente de varejo. Eu tava vindo de um ciclo sem entrega na agência, então eu tava ali bem desmotivado, muito desmotivado mesmo. Eu tava numa situação que eu já não tinha mais aquela confiança no cargo, se eu era capaz de fazer entregas ou não. E após a mentoria, eu consegui ali aquela confiança que eu tanto necessitava para fazer as entregas e consegui construir algumas marcas pessoais, alguns resultados que são expressivos para mim. Aumento, né, ali no TDV da pontuação de vendas e também, consequência disso, o aumento da remuneração. Eu era uma pessoa muito travada para ofertar produtos, para conversar com os clientes. E agora, depois da mentoria, eu consegui falar em público, já consegui palestrar, consigo ofertar. Fui destaque em cartões o ano passado na agência física que eu estava trabalhando. E com esse desempenho todo que eu consegui, posso dizer que desabrochar na minha carreira, eu consegui a minha tão sonhada vaga no digital. Agora eu trabalho de forma remota, mais próxima da minha família. E a mentoria, além de um crescimento profissional, crescimento como professora, me trouxe felicidade em ser bancária. Quando eu resolvi entrar para a mentoria, eu tinha vindo de 2 bancas com um feedback bem negativo. E quando o Mantai faz uma banca simulada, e nessa banca ele deixa a gente falar. Depois ele dá o seu tempero ali, né? Ele vai dizendo, foca nisso, não vai por esse lado. E aí foi a grande virada para mim. E eu agradeço muito, assim, pela mentoria, tanto que eu sigo nela, e porque realmente é diferente quem faz esse processo. Para minha surpresa, no primeiro mês de mentoria, eu consegui pagar toda a mentoria somente com comissão de vendas. E, dali para frente, trimestre por trimestre, eu tive evolução em minhas vendas. No fechamento de 2024, veio o tão esperado diamante, transformando meus 2 últimos trimestres em 50 mil de comissão. Claro que isso me trouxe visibilidade. Tornei-me referência em consórcio, conquistei a eventualidade de gerente geral. Então, assim, antes de entrar na mentoria, o meu time de vendas era bronze, minha comissão máxima tinha sido R$ 250. Era naquele negócio, eu nem olhava para a comissão. E aí, fechei o semestre. 3 meses depois que eu entrei na mentoria, sem saber nada de PJ, eu já era o top 1 na liberação de crédito na minha SEV. Já tinha batido a meta do semestre nos 3 meses. Comecei a ser chamado para poder ajudar outros colegas de agência vizinha. E fechei o semestre no diamante. Nunca nem tinha chegado no ouro, já fechei no diamante direto. Então, em 3 meses eu já paguei a mentoria. Então, assim, a mentoria foi bem mais do que eu imaginei que poderia ser. Lá na mentoria você tem a solução para todos os problemas que acontecem no dia a dia da agência. Você fala nas reuniões, então não é só a teoria, tem um caso prático do que você está vivendo que vai ser tratado lá na mentoria. E acima de tudo, para mim pelo menos, o primordial foi estar num ambiente ali de alta performance. E querendo ou não, para o bem ou para o mal, o ambiente te influencia. Agora, quando você está num grupo da mentoria, que tá todo mundo ali se ajudando, todo mundo postando seus resultados todos os dias. Lá no grupo, as pessoas te chamam no privado, cara, qual é aquela tua dúvida? Eu consigo te ajudar. Antes da mentoria, eu estava no time de vendas nível prata, hoje eu tô ouro. Estou em segundo colocado na SR hoje, com mais de 11 mil pontos. Meu comissionamento antes era R$ 3.000, R$ 4.000, já estou projetando neto de 50 mil no trimestre, né? Durante os 2 primeiros anos, eu não consegui passar do prata, né? Eu era bronze ou prata. E após mentoria, já estou no segundo ciclo semestral no diamante. E isso com muita naturalidade, sabe? Sem nenhuma pressão. Isso é direcionamento. Isso você só encontra em uma mentoria. E principalmente na mentoria do Rafael, porque é um cara que já vivenciou tudo isso. Então, colega Caixa, se eu posso lhe dar uma dica, não perca mais tempo. Entre na mentoria e conquiste aquela promoção que você tanto deseja, aquela comissão que você tanto almeja. Ou por que não os dois ao mesmo tempo, não é mesmo? Então fica a minha dica, um abraço e até mais. E aí, vencedores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para ir o primeiro dia do nosso evento da Black? Animados para saber exatamente o que vocês precisam fazer para vencer na caixa? Quem de vocês aqui já ouviu o meu bordão
que eu falo muito, que é o vencer não cansa. Quem de vocês já ouviu esse bordão aí? Vencer não cansa. Já ouviu isso aí? Já ouviu eu falar isso aí? Já viu um post meu? Já viu algum story meu sobre isso aí? Fala para mim aí no chat. Vocês sabem da onde surgiu esse bordão, vencer não cansa? Esse bordão ele nasceu na época que eu era gerente geral. Na época que eu era gerente geral, eu assumi uma agência Porte 1, e aquela agência estava desmoralizada. Aquela agência, ó, Antônio, Aldamari, Sueli, Valéria, todo mundo já ouviu. Eu assumi uma agência e aquelas pessoas estavam desmoralizadas. Desmoralizadas porque era uma agência gigante. Era uma agência Porte 1. Mas o resultado, há algum tempo, era um resultado assim de fundo de tabela. Fundo de tabela mesmo. Um resultado sofrido. E aquelas pessoas tinham desaprendido a vencer. Elas não acreditavam mais que era possível vencer. E aí eu quero fazer uma pergunta, outra pergunta para vocês aqui. Será que vencer importa? Será que vencer é algo que realmente importa na carreira? Porque hoje se fala muito sobre propósito, hoje se fala muito sobre é, um significado maior, né? Já ouviram falar isso, né? Tem que ter um propósito, significado, tudo, mas você vê poucas pessoas falando que tem que vencer na carreira. Será que vencer importa? Qual que é a sua opinião? Fala para mim aí no chat. Vencer importa? Importa mesmo? Hein? A Mari disse: vencer importa muito. Vencer importa demais. É isso, Valéria? Muito bom. Aldamari, Sueli, vencer é importante. E eu vou mostrar para vocês o porquê vencer é importante. Vamos lá. Qual que é o sentimento quando você está diante de um cliente e ele diz sim? E você gera o token, e ele manda o token, e a proposta é aprovada. Qual que é o sentimento? Qual que é o sentimento quando vocês mandam um contrato e vem a conformidade positiva? Qual que é o sentimento quando vocês rodam um Siric e aparece lá rating AA, aprovado, limite? Qual é o sentimento quando vocês fazem uma meta e essa meta no dia seguinte atualiza lá no resultado ponto caixa? Qual é o sentimento quando você entra lá no TDV e você vê que a sua cor da sua medalha mudou? Era bronze, foi para o prata, é prata, foi para o ouro. Qual que é o sentimento quando você pega o seu contra-cheque e aparece lá o bônus, o comissionamento de vendas? Sabe qual é esse sentimento? Esse é o sentimento de vitória. Quando isso acontece, ou seja, quando você vence, tudo faz sentido. Quando você vence, você esquece o chefe chato, você esquece as dificuldades que você teve antes disso, aquele cliente que não estava fechando, os nãos que você levou. Você esquece tudo isso. Porque você, naquele momento que aconteceu uma dessas coisas, você venceu. E quando você está com esse sentimento de vitória, tudo, tudo passa. E você poderia ter esse sentimento hoje, depois daqui uma hora de novo, e amanhã de novo, e de novo, e de novo. E vou te dizer, você não cansa de vencer. Por isso que veio o bordão, vencer não cansa. Vencer, na verdade, vicia. Você quer vencer mais. E hoje eu estou aqui para te ajudar a vencer. A vencer especificamente na Caixa Econômica Federal. Sim, eu sou a única pessoa do mercado, a única pessoa do Brasil, fora da Caixa, obviamente, que fala com vocês, a língua de vocês. Porque eu vivi a vida que vocês vivem hoje. E eu sei exatamente o que você precisa fazer para vencer. E é isso que eu quero te entregar hoje, e é isso que eu quero te entregar amanhã. Agora me responde outra pergunta aqui. Quem aqui quer ser promovido em 2026? Claro, 2025, por que não, né? O ano está no final.
2025, 2026? Quem aqui quer ser promovido nos 12 meses? Hein? Escreve aí, quero saber se, ó. Opa, agora o chat aqui, o chat já tá bombando mais. Que bom, que bom. Patrícia, Valéria, 2026 é meu, hein, Emily? É nosso. Vamos para cima, Ariane. Você quer ser promovido. De todas essas situações em que você vence, a que com certeza gera uma coisa assim fantástica, um sentimento assim quase que sobrenatural, é no dia em que você recebe a ligação, no dia que você recebe a informação de que você foi escolhido. Porque esse dia, ele é uma validação externa do seu comprometimento, é uma validação externa do teu trabalho, da tua dedicação. As outras pessoas estão olhando para você e dizendo assim: parabéns, você venceu. E eu lembro, eu estava aqui antes de entrar nessa reunião, revisitando mentalmente todas as promoções que eu tive. Todas elas foram boas. Uma em especial, quando eu passei, nem era promoção, quando eu passei no banco de gerente geral. Eu dei um pulo na cadeira e eu abracei o gerente regional. Pode isso? É, olha que loucura, né? Tava lá, presencial era, então era ele mais uma psicóloga falando comigo. E eu dei um pulo na cadeira e eu abracei o cara, né? Ele era grande, fofinho, um abraço bom. Por quê? Porque aquele dia eu me senti plenamente realizado. E eu quero que vocês, talvez vocês aqui já tiveram esse sentimento, vocês que têm função já tiveram isso, mas eu quero que vocês tenham isso de novo dentro do propósito, dentro da meta que vocês têm. Agora eu quero fazer outra pergunta. Quem aqui, quem aqui quer ser diamante e ganhar o teto da comissão de vendas? Quem aqui quer ser diamante? Hein? Ah, agora tem gente diferente, hein, Mari? Mari quer ser diamante. Só a Mari quer ser diamante? Vamos lá, Sabrina, Gisele. Bom, bom. Por quê? Porque ser diamante também é uma validação da sua competência, do teu trabalho. Perceba, gente, todos vocês aqui, todos vocês, batem ponto na entrada, batem ponto na saída. Exceto se tiver algum gerente geral, hein? Mas o que eu quero dizer com isso? Todos vocês trabalham as mesmas horas por dia. Alguns 6 horas, outros 8 horas. Todos trabalham o mesmo horário. Se é para eu entrar no banco e trabalhar todo dia o mesmo horário, que seja para vencer. Não é verdade? Que seja para vencer. Então eu vou transformar aquele tempo que eu dedico ao banco para vencer. E de ser diamante é vencer. Ganhar o teto da comissão é vencer. Ser promovido é vencer. Então, se você está aqui hoje, nesses 2 dias eu vou te mostrar como você pode vencer na caixa. A partir da minha experiência, a partir da experiência dos meus alunos, eu vou te mostrar o caminho para você vencer na caixa. Beleza? Então vamos lá. Quem aqui já me conhece, tipo, há mais de um ano, assim, já me conhece há um ano? Escreve lá, se você já me conhece, conheço faz tempo. E quem aqui me conhece há pouco tempo? Talvez agora, um mês, algumas semanas, na hora que a gente começou a campanha. Escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Quero saber se o meu público aqui me conhece há mais tempo ou há menos tempo. A Adriana, pô, a galera já me conhece. A Marisa é recente, tá? Faz tempo, ó, a galera me conhece faz tempo. 2 meses é pouco. Giovanni, 2 meses, mais de um ano, mais de um ano. Felipe, um ano. Desde que foi aprovado na Caixa. Porra, foi aprovado já. Pouco tempo, Sueli. Maravilha. Maravilha. Então tá bom. Para vocês que já me conhecem, talvez vocês já participaram em outros eventos, já me viram contar minha história há muito tempo. Eu não vou contar minha história, é longa, são 13 anos na Caixa, mas é claro que eu preciso introduzir a vocês quem eu sou. E eu poderia falar isso, aquilo, mas eu acho melhor mostrar, né? Mostrar é melhor que falar. Então aqui, ó, eu tirei um print do CIPSE, CIPSE, CPSI, né? CPSI, CIPSE. Tirei aqui um print para ter a minha carreira aqui para você ver. Então vamos lá, minha primeira promoção em 2013, assistente de atendimento. Comecei onde a maioria dos bancários começa. Eu fiquei ali, ó, depois tive uma lateralidade, mas fiquei basicamente 12 meses de assistente. Aí eu fui promovido, depois de 12 meses de assistente, eu fui promovido a gerente de carteira PJ. Foi um grande salto. Esse dia também foi um dia muito feliz.
E como gerente de carteira PJ, eu trabalhei em 3 agências. Agência Timbó, Indaial, Blumenau. Indaial Timbó, agência Porte 2. Blumenau, agência Porte 1, sede de SR. E aí, olha só, 6 de fevereiro de 2017 eu me tornei gerente geral. Um grande dia. Daquele banco que eu falei, que eu pulei e dei um abraço Eu acho que foi o abraço, hein? Agora eu tô pensando assim, porque mais pessoas passaram lá na banca. Mas acho que o abraço no gerente regional só eu dei. E aí foi um dos primeiros que foi efetivado, hein? Fica a dica aí, ó. E fui efetivado gerente geral. Depois trabalhei na agência Fritz Miller, uma agência um pouco maior, depois na agência Blumenau novamente, que era a agência sede da SR. E lá eu fiquei então como gerente geral até 2020. No dia 1º de março de 2020 eu fui promovido a superintendente executivo de varejo, agora em Brasília. Brasília, 1.600 quilômetros de distância, saí de Blumenau, fui para Brasília e fui promovido. E nesse lugar eu fiquei exatos 11 meses, um pouquinho mais, 10, quase 11 meses. Foi uma passagem relâmpago e então fiz processo seletivo, fui aprovado, fui designado como superintendente de rede na SR Vale do São Francisco e lá eu fiquei 2 anos e meio. Beleza? Então quem não me conhecia, tá aí, tá? Tá aí todo o meu histórico. Então, se você está aí como assistente, gerente geral, entenda, eu já estive nessa cadeira, basicamente fazendo o que você está fazendo, passando pelos dilemas que você passa no dia a dia. Mas, olhando assim, poxa, carreira muito legal, uma carreira fantástica, tá bom? Mas nem sempre foi assim. E vocês devem ter ouvido eu contar essa história. Mas em 2012, quando eu comecei a querer crescer na Caixa, eu comecei a me inscrever em processo seletivo. Foram 6 processos seletivos seguidos reprovados. Reprovado, 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 reprovado. E quem aqui já foi reprovado em processo seletivo? Né? Tem a galera nova que eu acho que nem participou de processo seletivo ainda. Mas, fala aí, né? Ou você nunca foi reprovado também? Eu quero saber essa informação. Escreve aí no chat que eu vou dar uma olhada. Qual que é o sentimento de ser reprovado no processo seletivo? Qual que é o sentimento? Hein? A Ariane já fez 3. 4. Estão chegando, hein? Incompetência, Mário botou. Sentimento de derrota. É o contrário A gente tá falando de vencer, né? É o contrário. Sentimento de frustração. Frustração, Carlos, expectativas. Principalmente se você colocou expectativas. Se você achou assim, pô, eu tenho chance, eu vou lá, vou me preparar, eu vou fazer. E aí, depressão, diz o Leonardo. É depressão. Em um desses momentos aqui, gente, inapta, gostei dessa palavra, hein, Carlos? Em um desses momentos, eu não vou saber exatamente qual dos PSIs, eu pensei seriamente em sair do banco. Eu vou sair do banco. E aí, talvez você já pensou isso, né? Já pensou? Sair do banco? Ah, isso aqui tá por N motivos, né? Isso aqui não vai dar certo, pessoal, isso. Aí você começa a jogar culpa em tudo que é lugar. E eu pensei, e a minha ideia era uma ideia. Eu queria abrir uma distribuidora de bebidas. Pensa num negócio desse. Pois é. Ainda bem que eu não saí, né? Eu acho que eu ia beber o estoque. E ainda bem que eu permaneci. E aí deu certo. Só que esse que deu certo, ali, a agência Brusque, foi um que deu certo mais ou menos no seguinte panorama. Não era agência Brusque, abriram para 7 agências ali. E aí eu fui selecionado na agência. Quando você entrava no PSI, você tinha que colocar de 1 a 7 a tua preferência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E naquela agência que eu coloquei era sétimo, ou a sexta ou a sétima. E depois eu soube que nenhum outro candidato havia escolhido aquela agência. Ou seja, eu venci a galera lá na época, assim, no cansaço, porque assim, porra, né, só tem esse cara aqui, vamos botar ele aí. Então eu tô trazendo isso para vocês que não importa onde vocês estejam, não importa se vocês já foram reprovados, se não deu certo no começo, ainda é possível ter uma carreira de muito, muito sucesso, como eu tive e da qual me sinto muito orgulhoso, mas ao mesmo tempo também reconheço o papel-chave que muitas e muitas pessoas tiveram em me ajudar, né? Então eu encaro com orgulho e com muita gratidão, né, todas as pessoas que me ajudaram. Agora, pergunta é, né, o que me levou a sair aqui, ó, de 6 reprovações seguidas para 9 promoções seguidas. Sim, foram 9 promoções seguidas. Entre aumento de porte e promoção foram 9, se você contar lá. Tá? Lateralidade, mesmo porte eu não conto, mas aumento de porte e promoção foram 9.
O que? O que? Foi a construção de um método. A construção de um método. Claro, lá na primeira promoção não tinha método. Era um negócio meio intuitivo. Eu estava como que se fosse apalpando as cegas. Mas depois o tempo foi passando e eu fui entendendo o jogo e eu fui construindo um método. E esse método eu chamo, eu juntei isso aqui para ficar fácil de vocês entenderem. Vamos chamar de método 3Rs. 3Rs é fácil de você lembrar. Para você ser a escolha óbvia, você precisa de três coisas: repertório, resultados e relacionamentos. Eu vou falar dos três, tá? Dos três. Resultado e relacionamento talvez seja um pouco mais intuitivo de você descobrir o que é. Mas eu vou falar também sobre repertório. Vamos lá? Ó, eu tô olhando o chat aqui. Cristine. Fiz 6 entrevistas e todos levei bomba. Beleza. Chega agora, Cristine. Agora vamos começar a acertar. Adriana passou. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver então qual é o método que me ajudou a crescer tanto, que pode te ajudar a crescer tanto. Repertório, basicamente, é responder uma pergunta. Quem é você? Você é. Você é alguém. Com seus pontos fortes, seus defeitos, sua mentalidade, suas competências, com atitude ou falta de atitude. E tudo isso é visto, tudo isso é conhecido por mais ou menos pessoas. Então, quem você é isso. É o repertório, é a bagagem, é aquilo que você traz consigo e você demonstra isso no dia a dia. E eu vou falar sobre mentalidade, competências e atitudes. São várias. Quanto mais você tiver positivo, melhor. Mas claro que eu não vou passar a noite aqui falando de competências. Eu vou escolher algumas que eu considero fundamentais para você ter. Vamos começar falando então sobre a primeira? Primeira, que é a questão de mentalidade que você precisa ter, é humildade e determinação. Pô, Rafael, humildade? Mas aí se eu for humilde, se eu for modesto, os outros vão pisar em mim. Ninguém vai me ouvir. Não é essa humildade. A humildade é reconhecer constantemente de que você precisa aprender e de que você precisa melhorar, de que existem outras pessoas melhores que você e de que existem outras pessoas que podem te ajudar. Isso é humildade. O orgulhoso, ele para de aprender. O orgulhoso não pede ajuda. O orgulhoso não reconhece ninguém. Ele é completo por si só. E quando você adota essa postura, você não vence, você não cresce, você fica estagnado. E a determinação por quê? Porque o mundo é difícil, gente. A Cristine acabou de falar aqui de 6 PSIs que levou bomba. Eu mostrei os meus PSIs. Ontem, na live de ontem, quem estava aqui na live de ontem, viu que eu chamei o Jaielon, e ele falou de 11 PSIs, o cara que mais foi reprovado em PSI. Então, se você não tem uma forte determinação, uma mentalidade blindada, também vai ser difícil de você crescer. E eu trago aqui uma frase do Jim Collins. Jim Collins, leiam os livros do Jim Collins, tá? Leiam, né? Os magos da administração. E ele fala sobre 5 níveis de liderança, sendo o quinto nível o mais alto. E ele diz o seguinte: o executivo de nível 5 constrói excelência duradoura por meio de uma mistura paradoxal. O que é paradoxal? Parece ser conflitante, né? Uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade. Humildade pessoal e força de vontade. E agora, pessoal, eu vou chamar aqui um convidado. Eu vou chamar aqui um convidado que vai mostrar como que ele tem essa mistura aqui, tá? De humildade e determinação, que é o Gilberto. E eu quero saber se o Gilberto já está aí. Hein, Gilberto? Cadê o Gilberto? O time de suporte vai colocar aí. Ele tem uma história muito, muito bacana que vocês vão gostar de ouvir o Gilberto. Vamos lá, time de suporte. Cadê o Gil? Boa noite, Mantai. Tudo bem? Fala, Gilberto. Tudo bem, cara? Tudo certo? E aí? Maravilha. Que bom te ter aqui hoje, cara. Que bom te ter aqui hoje.
Gilberto, você, né, bom, vou encurtar a nossa história aqui para a gente ir direto ao ponto, né? Você estava como gerente de varejo. Se eu não me engano, você foi promovido a gerente de varejo PJ ali na pandemia, né? No ano 2020 você foi Isso, promovido. E aí você isso estava mesmo. aí trabalhando. Tem muito quem que é gerente de varejo PJ aí no chat? Põe aí que eu quero saber. E aí, pô, Gilberto trabalhando dia após dia, batendo ponto lá, fazendo o que precisava fazer. E aí surgiu uma vaga de gerente de carteira. Pô, e a função salarial ela é bem relevante, de gerente de varejo para gerente de carteira. Na própria agência, né, Gilberto? Na própria agência. E aí, pô, você falou assim: essa oportunidade é minha. E aí, o que que aconteceu, cara? Então, aí foi assim, boa noite a todos. É, surgiu essa oportunidade, eu já estava como 4 anos como gerente de varejo nessa mesma agência, e surgiu a oportunidade para carteira. Eu fui, muito otimista ali para a função, achando que eu tinha grande chance de assumir. E para minha surpresa e para minha decepção geral, eu não fui selecionado no PSI. Foi assim um momento muito ruim, muito delicado da minha vida. Como vocês já falaram aí no chat e o Mantai também comentou, foi assim aquele sentimento de querer desistir, aquele momento de aquela frustração, aquele desânimo e achar, não, isso aí não é para mim, eu não estou preparado para isso, eu, né, não nasci para isso, eu vou desistir, eu vou sair da caixa, eu vou fazer outra coisa da vida. Então foi assim um sentimento terrível. Essa é a palavra. Essa é a palavra mesmo. Eu imagino, assim, ó. Essa situação eu nunca passei ali na mesma agência, tá? Mas já tive outras decepções muito grandes de promessas, inclusive, que não foram cumpridas. Bom, aí vamos lá. A pessoa que não tem a mentalidade humilde, porque assim, pensar em desistir, pensar e começar a achar com um monte de culpado, isso aí é normal, né? Pensar, todo mundo pensa. Mas se você não tem a mentalidade certa, é o momento em que você larga de mão, né? Começa a trabalhar de qualquer jeito sei lá. Mas o que que você fez aí, depois dessa decepção? Então, aí com essa decepção, eu comecei a botar minha cabeça no lugar. Nos primeiros dias eu estava, assim, como você falou, ia trabalhar muito desanimado, ia lá para bater o ponto mesmo, assim, não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de correr atrás de resultado, estava muito desanimado. Aí eu botei minha cabeça no lugar, falei, ó, tem gente que depende de mim, tenho minha família, tenho minha filha, vou dar a volta por cima, vou mostrar que eu não fui selecionado, mas quem perdeu foi a gente. E aí eu comecei a buscar alternativas, comecei a assistir vídeos, e aí nisso eu encontrei o Mantai. Apareceu aí no Instagram uma propaganda da mentoria, comecei a seguir ele, e aqui na agência que eu estava, também tinha uma necessidade na questão do consórcio, que o gerente que era a referência do consórcio, era um gerente de pessoa física, saiu no PDV, e a agência ficou praticamente órfã de consórcio. Não tinha uma pessoa que fizesse consórcio. Era sempre ele que fazia, a meta não era tão alta também. Então ele tinha os contatos, ele estava há 35 anos na mesma agência, então ele precisava de consórcio, ligava para o cliente, fazia e tal. E a agência tinha essa necessidade. E foi aí que eu comecei, é, né, me inscrevi na mentoria, comecei a aprender principalmente sobre o consórcio, sobre o produto, e aí minha carreira mudou. Foi assim a virada de chave, foi aí que eu comecei a entender o produto, comecei a vender, comecei a ofertar, e ali veio outros produtos também. Então, não só o consórcio, como capitalização, como seguro. Então, isso aí deu uma virada gigantesca na minha carreira. Tanto é que eu brigava para chegar no bronze. Minha remuneração ali, antes de eu entrar na mentoria,
eu chegava aí, no ano, eu chegava no máximo aí a 4, 5 mil no ano, juntando todos os trimestres. Aí, quando eu cheguei, logo depois da mentoria, que foi aí na metade do ano passado, em 2024, eu já comecei a crescer, já atingi o ouro naquele semestre. No primeiro semestre desse ano, eu atingi o ouro novamente. E agora, nesse que a gente está em andamento, aí eu já devo de chegar no diamante. E a questão da remuneração nem se fala. Assim, a remuneração foi um salto gigantesco depois que eu entrei na mentoria. No último ano, juntando todos os trimestres, eu fechei em 100 mil reais de remuneração. Foi assim um salto gigantesco. Eu saí de 5 para 100. Então, para vocês terem a ideia Sensacional. da diferença que deu. Sensacional. Então, olha só, vou recapitular porque a gente precisa tirar os princípios, né? Então, o princípio foi: como que eu lido com a derrota? Eu vou lidar de maneira humilde e determinada, beleza? Então, pô, eu preciso aprender alguma coisa. E aí, obviamente, buscou ajuda, entrou aqui na mentoria e ampliou o repertório, especialmente aqui, né? O Gilberto falou, especialmente no consórcio. Então, no consórcio, outros produtos começou a vender mais também na PJ, o resultado subiu, que aí é o segundo eixo do resultado. E aí depois, então isso foi mais ou menos, você entrou aí na mentoria, sei lá, outubro de 2024. E aí, deu certo? Conseguiu ser promovido? Aí, nesse período que eu passei na mentoria, não teve nenhum PSI, não teve nenhum PSI nesse período. Mas mesmo assim, né, valeu a pena pelo aprendizado, pelas minhas vendas, então pagou a mentoria tranquilamente. Pagou e E multiplicou os sobrou. pães aí, né? Que isso. Aí, logo depois que venceu o período da mentoria, abriu um PSI para uma SEV vizinha e eu me inscrevi para esse PSI. Quando eu me inscrevi para o PSI, eu não estava mais na mentoria, então eu não tinha feito nenhum processo de nenhuma preparação e resolvi chamar o pessoal do suporte e falei para eles se teria como eu fazer uma preparação de PSI. Isso era às 6 horas da tarde, no dia seguinte já seria a banca. Foi uma banca bem apertada, a gente tinha 42 candidatos inscritos. E aí foi feito a primeira seleção, né, pelo score. Aí Só fala um pouquinho selecionaram mais alto, 20. Gilberto, que eu acho que tá baixando um pouquinho aí. Tá baixo? É, Então só falar um aí pouquinho mais alto que tá bom aí. é que eu tô só no celular. Tá, beleza. Aí foram 42 inscritos. Desses 42 inscritos, eles selecionaram por score, ficou 20. Dos 20, eles pediram a produção temática, eu fiz a produção temática e fui selecionado para a entrevista. E aí, na verdade, fui pego meio de surpresa para a entrevista. É, Foi chamado num dia, no dia seguinte seria a banca. Aí eu chamei o pessoal do suporte da mentoria, marcamos para as 9h30 da noite para a gente conversar. Ficamos até quase meia-noite conversando, alinhando as estratégias para o PSI e para a entrevista, né? E no dia seguinte, de manhã, já foi o dia da entrevista. Aí, nesse PSI, eu não fui selecionado, mas eu tive, assim, Aí pedi o feedback pro SEV. O SEV me deu um feedback muito bom. Falou que eu não fui selecionado, não por eu não ter ido bem na, na entrevista, que eu, pelo contrário, eu fui muito bem, mas que a pessoa que foi selecionada foi por lateralidade e, e que ele tinha certeza que iria abrir a vaga dessa pessoa e eu teria uma grande chance de eu assumir essa outra vaga. Inclusive, é, se propôs a me recomendar para o SEV, que era daí o SEV da minha SEV mesmo. E aí logo depois abriu o outro PSI, 2 semanas depois abriu outro PSI e eu fui participar novamente. E aí deu certo, fui escolhido. E assim, uma coisa que na preparação foi dito foi quando o, o instrutor perguntou
se eu estava preparado para assumir essa função. Aí eu falei para ele, eu falei, sim, eu não estou preparado para essa, eu estou há 12 anos me preparando, então eu estou na Caixa há 12 anos, faz 12 anos que eu estou me preparando para isso. E acho que isso foi, assim, uma frase que chamou bastante atenção da banca e foi aí que eu fui escolhido. E estou aí há 3 semanas na função, como gerente de carteira PJ, e graças à mentoria. A Maravilha. mentoria foi um divisor de águas na minha carreira. Maravilha, Gilberto. Pô, que grande história de superação, de determinação, de humildade, de resultado. Então, pessoal, olha só. Primeiro, mentalidade. Depois, foi buscar o resultado. E terceiro, quero frisar aqui, relacionamento. Por quê? O Gilberto fez a preparação aqui, foi lá na banca, impressionou a banca, não tenho dúvidas, porque eu nunca vi isso. Eu nunca vi um serve no feedback dizer assim, ó, nós trouxemos outra pessoa por lateralidade, mas vai abrir uma função e eu vou te indicar para o serve daquela função para você assumir aquela função. Eu nunca vi isso. Algum serve dizer isso para alguém que foi reprovado, dizer assim, ó, eu vou te indicar, porque realmente impressionou. E aí é o terceiro eixo que a gente vai falar aqui, que é relacionamento. Quem te indica, quem fala bem de você quando você não tá? E o Gilberto tinha. Gilberto tinha e não era ninguém menos, ninguém mais que o próprio Sérgio. E aí depois veio o segundo PSI e aprovado. 3 semanas na nova função. Gilberto, cara, meus parabéns. Continua voando aí em vendas, em comissionamento e agora, porra, gerentão, né? Gerente de carteira É isso aí. PJ, é o dono da casinha, então manda bala. Muito sucesso para ti, Gilberto. Obrigado por essa participação. Valeu, obrigado, pessoal. Muito bem. Então vamos lá, time. Libera aqui para eu compartilhar minha tela, que eu não estou conseguindo. Vou botar aqui. Vamos lá, deu certo. Deu certo. Beleza, pessoal? Viram a importância do método, mas aqui especificamente de vocês adotarem essa dupla de humildade e determinação para poder buscar novos voos. O Gilberto teve a grande decepção da vida dele em meados de outubro de 2024. Agora, um ano depois, porque nós estamos agora em novembro, então ele está 3 semanas, meados de outubro, novembro do ano depois, um ano depois, ele teve aquilo que ele sempre buscava, que é a função, que é o sim. Tudo começou com a mentalidade certa. Agora não é só mentalidade, vamos para o segundo ponto, anotem ali. Quando a gente fala de competências, tem uma competência que é fundamental, que é comunicação. Quando nós fazemos preparação de PSI, o que nós alinhamos muito é a sua comunicação. Como você se apresenta. Não só como você se apresenta, mas como você fala. Eu trouxe essa frase aqui do Scott Adams. Para quem não conhece, não é um cara muito conhecido aqui no Brasil, mas ele criou uma tirinha muito famosa, Dilbert, chamada. Quem aqui conhece o Dilbert? Escreve aí no chat que talvez o pessoal conhece. Aqui no Brasil não é tão conhecido. E ele tinha o conhecimento sobre o que era ser um executivo, trabalhar em escritório, e ele tinha uma veia artística, humorística muito forte. Ele juntou essas duas competências e se tornou único, criou algo novo, que é aquela figurinha do Dilbert. E ele diz o seguinte, que você precisa ter pelo menos duas competências bem desenvolvidas, que isso vai chamar atenção. E aí ele disse o seguinte, dessas duas competências é importante que uma seja comunicação. Leia a frase dele aqui na tela. Sempre aconselho jovens a se tornarem bons oradores. Se puder acrescentar esse talento a qualquer outro, de repente você passa a ser o chefe de gente que só tem uma habilidade. Viram lá na metralhadora dos depoimentos ali no início, né? Metralhadora, porque foi um atrás do outro. No vídeo de depoimentos ali no início, vocês viram lá a Jaqueline? Ela disse assim: depois que eu entrei na mentoria, até palestra eu fiz. Ela fez uma palestra para muita gente lá na Caixa, num programa que tinha. Então, essa é dica, hein? É dica. Se você quer ter sucesso, anote ali. Desenvolver minha comunicação. É fundamental. Eu tô te dando caminho, tô te dando repertório. Falei de mentalidade, competência, agora eu vou te dar uma terceira competência aqui. Vou te dar uma terceira competência aqui que é domínio técnico. Não tem como fugir disso.
Você precisa conhecer o produto e você precisa conhecer a técnica. Que técnica? A técnica de vendas, caso você esteja vendendo. Se você é um gestor, a técnica de gestão. Você precisa ter domínio técnico. E agora eu vou chamar aqui uma TBN que, graças ao domínio técnico dela de um produto, ela foi promovida a assistente. Eu quero chamar aqui a Bruna. Time, veja se vocês conseguem colocar a Bruna para eu conversar com ela agora. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal tá te aguardando aí, Bruna. A Bruna tem uma história muito legal. Percebam a importância de vocês dominarem tecnicamente os produtos, mas não só produtos. Você pode saber tudo do seu produto, é só ler o normativo, mas dominar também a técnica. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que bom Prazer, tá? recebê-la aqui, Bruna. Que bom recebê-la aqui. Bruna, vamos lá. Olha, Estamos falando sobre domínio técnico. Domínio técnico. E eu lembro que quando você entrou na mentoria, você era técnica bancária e você tinha uma meta bem específica. Você queria ir para uma agência, de preferência promovida. E aí, o tempo passou e surgiu a oportunidade daquela agência. E a pergunta que eu quero te fazer é, né, lembrando lá no PSI e tudo mais, como ter conhecimento técnico de produto e de vendas te ajudou a ser promovida, importante, mesmo não estando no ouro, porque naquela época você não estava no ouro que você me falou. Então, como que isso foi importante, isso aliado, obviamente, à boa comunicação lá, como que isso foi crucial para a tua promoção? olha, a mentoria foi fundamental para mim, porque quando eu entrei na Caixa, eu vim de uma empresa privada que eu fiquei 13 anos. Então, assim, eu nunca precisei vender um fósforo. Então, eu não sabia nada, eu não sabia como abordar. E eu ainda tinha, assim, uma mentalidade de que, aquela visão, assim, de que bancário era um empurrador de produto, que a gente só vendia ali empurrando. Então, eu tinha um bloqueio ali, né, nessa questão. E aí, com 3 meses que eu tava na Caixa, eu falei assim, olha, eu vou ter de pedir ajuda, né? Vou precisar de ajuda. E aí foi a hora que o algoritmo me pegou ali. E eu lembro que foi até você mesmo que me atendeu, porque foi bem ali no comecinho ali da mentoria. Foi lá em E 2023, é. foi incrível, porque depois que eu entrei na mentoria, eu mergulhei no estudo. Então, assim, eu aprendi os produtos, eu aprendi como aquilo podia mudar a vida dos clientes, né? Que aquilo não era empurrar um produto, que aquilo solucionava um problema, que a gente era essa solução, que o cliente às vezes ele não sabe o que é, né? O que a caixa vende, o que a gente tem ali. E a gente tem produtos incríveis. E eu lembro que no comecinho ali tinha os desafios. Então, tinha assim, a semana do residencial. Então, a gente estudava, a gente tinha, né, aquele desafio, assim, com a gente mesmo, né, de oferecer o produto. E quando você pratica, aí sim que você aprende. Porque, assim, é ótimo você ter ali a teoria, mas é ali, né, levando o não na cara que realmente você aprende. E isso foi ótimo para mim. Tanto que eu entrei depois, assim, quando eu estava quase completando 6 meses de caixa, eu fui destaque, a única TBN destaque em venda de consórcio na minha SEV. E isso dá uma visibilidade incrível, né? E foi muito bom para mim ali na minha trajetória. E aí no PSI, fala um pouquinho do teu PSI, como é que foi a tua preparação desse PSI e como é que foi a sabatina, o que que te perguntaram lá nesse processo seletivo? Então, assim, primeiro que eu estudei muito, né? Assim, na mentoria a gente teve, assim, gente, se vocês quiserem estudar a fundo, né? Como você fazer um bom PSI, lá tem todas as respostas, né? A gente tem um formulário com perguntas para você saber o que pode esperar ali da banca. E eu lembro que eu estudei muito o resultado da agência, da minha agência. Eu estudei muito o resultado da agência que eu queria ir. E eu estudei a mim mesma, né? Eu estudei, olha, meus pontos fracos, né? Aquilo que realmente eu precisava melhorar. Eu não era ouro ali, eu nem nunca tinha chegado, né? Eu tava ali lá embaixo ainda, lá no bronze, lá no finalzinho.
Então, assim, eu sabia que isso era uma coisa ruim para mim, mas eu sabia como contornar aquilo. E no dia da minha entrevista, eu fui muito segura, né? Porque eu sabia aquilo que eu podia ajudar a agência. Então, sempre eu tocava naquilo que eles queriam escutar, né? Então, a agência tinha uma grande rotatividade de pessoas, então eu falei, olha, eu quero ficar nessa agência muito tempo. E realmente era verdade, porque eu tô lá até hoje. Então, assim, eu toquei naquilo que realmente né, as pessoas que estavam na banca queriam. Eu pedi ajuda para um colega que trabalhava lá na agência, ele me deu, né, dicas, ele me indicou, né? Então, assim, relacionamento é importante, né? A pessoa já ter uma boa impressão sua, né? E, e no dia da entrevista, eu lembro que o gerente geral me pediu para vender um consórcio para ele. E eu usei as técnicas que eu tinha aprendido lá na mentoria de perguntas, né? De levar o cliente a pedir o produto. E deu certo, né? Porque no outro dia eu fui chamada. Muito bom. Então, olha só, isso aqui nós vamos falar mais sobre perguntas de PSI hoje, tá, gente? Mais lá para frente a gente vai falar mais. Agora, você imagina o seguinte: você está lá no PSI, no caso ali, a Bruna, técnica bancária, e aí, enfim, né? Uma coisa que a Bruna não falou, mas ela me mandou o print aqui. No mês anterior, ou na época ali, ela. Ah, não, ela falou, né? Que foi uma única bancária que bateu a meta de consórcio. E aí o gerente geral vai lá e diz, pô, mas será que ela bateu? Às vezes bateu na sorte, né? Caiu um cliente lá e fez consórcio. Então imagina você chegando lá no PSI e o gerente geral dizendo assim para você, me venda um consórcio. É uma pergunta que, assim, é raro alguém fazer esse tipo de pergunta. Então é uma pergunta mesmo para saber assim, ela sabe mesmo, né? Ela domina mesmo. E aí entra aquilo que a gente estava falando agora. Você dominar e conhecer o produto e você ter a técnica, porque chegar ali e dizer assim, não, ó, é o seguinte, tu pode fazer para me ajudar, né? Vamos fazer na reciprocidade, isso não ia colar. Você até poderia falar, mas aí eu estava descartado, porque isso aí qualquer um faz. Né? Então, estudar o resultado da agência, eu vou falar mais sobre isso, estudar a si mesmo, falar com as pessoas, indicação, trabalhou resultado, trabalhou relacionamento e tinha naquele momento específico, tinha repertório. Conseguiu, e você se comunica bem, né? Pô, hoje tá assim, fazia tempo que eu não falava contigo assim, ao vivo, em aula, e tá falando bem demais. E foi a escolha óbvia, foi promovida mesmo naquele momento ainda estando no bronze. E tem um detalhe importante, deixa eu ver se eu lembrei, se eu não estou falando besteira. Naquele PSI, Bruna, tinha outros candidatos da própria agência que estavam participando? Tinham 4 candidatos da própria agência, inclusive ouro e diamante, né? Assim, colegas que estavam entregando muito na própria agência. Eu até fui com medinho, né, no dia, porque a gente, né, fica assim um Claro, ele pouco sai intimidador, receoso. né? É, mas deu certo, hoje a gente tá todo mundo, a colega Feliz. caixa e deu certinho. E foi muito bom. E eu tô Muito perto bom. da minha família e tô muito satisfeita, muito feliz com a minha função, muito feliz na agência que eu trabalho, muito feliz com a equipe. Foi assim, Bom, Bruna, você já falou aqui também sobre tudo que você aprendeu e como isso foi importante. Agora, a última pergunta para fechar aqui, né? Porque a gente vai falar também sobre relacionamentos e nós vamos falar também sobre ambiente. Por que é importante estar num ambiente como o ambiente da mentoria? E aí eu vou te fazer a pergunta, né? Porque você entrou lá em 2023, nós estamos em 2025. Você está na mentoria ainda ou não? eu renovei 3 vezes já. E assim, eu vou falar assim, ó, gente, a mentoria é incrível. Assim, as aulas são maravilhosas, o suporte é maravilhoso, assim, as aulas gravadas são maravilhosas, mas assim, o diamante da mentoria são os grupos. Não tem como tirar assim o mérito dos grupos, porque é um ambiente onde todo mundo quer se ajudar, onde as pessoas assim estão ali proativas. Qualquer coisa que você manda ali é muito melhor que o chat caixa. Você manda ali, ó, pá, 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 pá. As pessoas já te mandam até o direct. "Ah, eu posso te ajudar nisso." Não, isso é incrível, assim, É o verdade. ambiente é muito bom. Diga com quem andas, né? Eu direi onde você vai chegar. É mais ou Boa, menos isso. boa. Bruna, muito obrigado,
também pela tua participação, pelo teu tempo e, pô, você merece muito sucesso. Sei que hoje você atingiu o teu objetivo, ficar perto de casa. Então, se esse é teu objetivo, também tá ótimo, né? Continua aí feliz, tá produzindo, contribuindo para o time, que o sucesso nem sempre é ir para tão longe, tantas vagas, né? Tudo tem seu Parabéns. tempo, né? Parabéns, parabéns. Obrigada. Obrigado, Bruno. Então, olha só, Obrigada a gente. vocês. Então, olha só, gente. É, Vamos lá, time, me deixa compartilhar a tela. A gente já pegou algumas coisas aqui, hein? A gente pegou mentalidade, pegamos competência, comunicação, domínio técnico e o que mais? O que mais dentro do repertório? Tem mais coisa. Vocês estão anotando? Estão anotando tudo isso aí? Anota ali, tá? Anota isso é importante, porque eu estou falando da questão e estou trazendo exemplo de como que isso realmente ajuda vocês. Atitude e alinhamento. Dentro de repertório, eu quero fechar com essa visão de atitude e alinhamento, tá? E eu peguei uma frase do Márcio Fernandes. Quem não conhece o Márcio Fernandes, ele escreveu um livro chamado Felicidade dá Lucro. Lá nos idos 2000 e, sei lá, 10 por aí, ele ganhou o título de melhor CEO do Brasil. E ele é um cara muito bacana. E tem uma coisa que eu achei interessante, porque ele disse que nessa trajetória profissional dele, em determinado momento ele foi alocado ao setor de compras. E ele não, putz, ele não gostava. Setor de compras, um negócio meio xoxo, meio morto. Ele queria ir para o comercial, ele queria brilhar em outras pontas. Mas ele foi lá e ele cumpriu aquele papel com muita dedicação. E ele disse depois de que ele ter aceitado aquele desafio foi fundamental para depois ele ser alçado à posição de CEO. Tanto é que a frase que eu tirei do livro dele, que é muito boa, diz assim: o profissional que se desenvolve mais depressa é aquele disposto a colaborar, em especial na solução dos problemas enfrentados por quem? Pela empresa. Os problem solvers crescem mais rápido. E isso aqui vai tirar um pouco o foco daquilo que a gente está falando de TDV, comissão e tal. Mas eu tenho que dizer para vocês que se vocês querem crescer, vocês precisam ajudar a gestão de vocês, o gerente geral de vocês, o superintendente, o SEV, a resolver os problemas que eles têm. Isso acelera demais o crescimento de vocês. E aí eu quero trazer o nosso terceiro e último convidado aqui para falar, que é o Antônio. O Antônio, deixa eu parar de compartilhar. Pessoal, coloca o Antônio lá. O Antônio tem uma história muito legal, porque ele entrou na Caixa e ele trabalhava em tecnologia, né? E aí, 3 meses depois que ele entrou na Caixa, passou o estágio probatório, ele foi promovido. Assim, um negócio meteórico. Fala, Antônio, tudo bem? Bom dia, boa noite, né, pessoal? Tudo bem? Me ouvem bem? Perfeito, perfeito. Ô, Antônio, eu estava falando aqui que você foi promovido em 3 meses depois que entrou na Caixa. E você falou para mim, assim, ó, fui promovido porque eu tinha muito alinhamento com a gestão, tinha muito alinhamento com a gestão. O que é essa atitude de alinhamento com a gestão? Para mim, a primeira coisa, primeiro dia na agência, né, na Caixa Econômica, eu cheguei, conversei com o gerente geral e falei, o que que você precisa, né? A agência estava com um resultado muito ruim, era a última agência da superintendência. Eu entrei em setembro de 2021 e a agência estava com a nota ali 65. Estava realmente muito, muito distante do que se espera. E eu trazia uma experiência de gestão anterior e, para mim, o que eu mais gostava no meu time era aquela galera que está junto, né? Que a gente joga junto, que a gente precisa, que a gente pede, a galera compra a ideia. E eu entrei na Caixa com esse mesmo pensamento. Cara, eu vou começar como TBN e a primeira coisa que eu preciso é estar mais próximo do gestor possível. Então, assim, eu preciso resolver a maior dor que ele tiver. E aí, naquele momento, eu falei, olha, eu estou aqui para resolver o que você precisar. Né? Então, assim, o que é que você precisa? Então, naquele momento, ele falou, cara, eu estou com um problema com cartão. Naquela época, a gente tinha ativação de cartão. Então, ele me passa a meta, a gente desdobra aquilo em ações, né? Como é que a gente vai trabalhar aquilo e senta na cadeira e entrega, né? E, assim, naquela época, eu fiquei como destaque na SEV com ativação de cartão. Né? Como já estava, a gente conseguiu alavancar muito. Ele falou, Antônio, agora eu preciso de NPS. Era uma época que a gente tinha que ligar, pedir avaliação a cliente e tal. Fui lá, a gente subiu a nota. E aí eu cheguei e comecei a mostrar para ele que o que ele precisasse realmente eu conseguiria entregar. Então ele me colocou para fazer cobrança, né, de ação de desconto, tinha pedido para fazer atendimento. Então comecei a passar por várias coisas dentro desses 3 meses da agência e tudo que ele pediu eu
consegui entregar um resultado bacana. Quando chegou em janeiro, apareceu uma vaga, então, quando você falou hoje de escolha óbvia, né? Ele me chamou para conversar e falou, cara, tem um desafio novo, se você quiser, você compra todos os desafios, é na PJ, e é como assistente, você tem interesse? Eu falei, quero. Então, essa foi a minha primeira promoção dentro da Caixa, né? E passei esse período aí, passei um tempo na PJ também, até voltar para a PF. Então, assim, a primeira questão é de resolver realmente os problemas que o seu gestor tem. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. O gestor, quando tem alguém que chega para ele e diz assim, olha, como é que eu posso ajudar aqui a agência? Isso soa como música, isso é assim, a coisa mais, você fica até assim espantado, assim, nossa, como assim, né? Porque não é uma atitude normal, mas não é uma atitude difícil, é uma coisa tão simples, né? Tão simples. E isso, né, credenciou aí o Antônio para 3 meses depois ser promovido. Só que aí, Antônio, né, nem tudo são flores. Aí você trabalhou como assistente PJ, apareceu uma vaga de gerente de varejo, e, embora você fosse um cara bem alinhado, disseram que não era para ti porque faltava inadimplência. Não conhecia cobrança de inadimplência do jeito que eles gostavam. E aí, qual foi a tua atitude? Dentro do que a gente teve lá de concorrência, tinha um colega que ele já tinha passado por todas as fases, né, todas as áreas da agência, incluindo a questão da adimplência lá, da cobrança, com todos os itens. E eu ainda não tinha passado por isso. Então eles colocaram que esse foi um diferencial. Olha, um ponto que a gente teve que escolher de diferenciar vocês é que ele estava mais completo nisso. Faltou isso. Então, no meu feedback, a primeira coisa que eu pedi foi, pois então me dê a oportunidade de trabalhar com isso. Então, me deixe fechar essa lacuna que eu tenho. Então, assim, como ele foi promovido para gerente de varejo, sobrou esse espaço, eu já fui alocado lá. Eu falei, beleza, o que que eu preciso entregar aqui que me credenciaria? Então, eu sempre tive esse papo muito transparente de chegar assim, o que que eu preciso fazer ou entregar né, para estar pronto para o próximo nível, para ser credenciado para a próxima etapa, né, para o meu desenvolvimento. Então, me foi colocado isso e também fiquei com a concessão da habitação, que são duas coisas que hoje eu tenho como identidade dentro da Caixa que me permitiram traçar o meu crescimento e vem me permitindo, né? Que foi ter esse conhecimento da concessão e também da cobrança, que é de receber de volta o que a gente emprestou. Maravilha. Então, assim, ó, gente, o que eu mais vejo é gente fugindo do desafio da inadimplência. Ah, me botaram na inadimplência, e agora? Ah, meu Deus, né? Olha só, e o Antônio foi ao contrário. Pô, é inadimplência que eu não tenho, então me dá inadimplência. É isso aí que eu vou aprender. Gente, essa é a atitude. Quando a gente fala de atitude e alinhamento, é isso. É fazer o que precisa ser feito. E deu certo, cara, essa ideia aí de ir para inadimplência e habitação. Te ajudou? Porque aí, enfim, né? Você foi para lá, foi promovido? Como é que foi? Conta essa história aí. Pronto. A gente sabe que nessas duas pontas, muitas vezes você não vai ter TDV, né? Então, passei um tempo sem time de vendas. Tive um processo seletivo para uma banca de carteira, PF, onde eu não fui passado e o feedback para mim foi muito, muito assertivo para o meu crescimento naquele momento, que foi mais ou menos em abril, que me faltava prontidão, faltava eu estar no atendimento, faltava eu realmente desenvolver um pouco mais aquela questão de venda. E aí, de novo, eu pedi essa prontidão, pedi para voltar para o atendimento, eu já tinha passado mais de um ano cuidando de adimplência, habitação, eu falei, agora eu quero voltar, porque eu acho que é só isso que está fechando, esse momento de volta para o atendimento para me credenciar para o próximo passo. Então, troquei de agência, fui para o varejão de novo, substituí carteira, substituí varejo, até que apareceu uma vaga de gerente de varejo em novembro do ano passado, numa agência Porte 4, onde eu teria que cuidar de tudo, né? É uma agência que tinha uma habitação muito forte, eu tinha esse conhecimento, como eu já tinha substituído carteira PF, varejo, e aí eu seria o único gerente da agência, eu teria que cuidar também dos clientes como se fosse uma espécie de carteira, né, para ser o único gerente, teria que cuidar do varejo. Então, fechei todas as lacunas e foi promovido ano passado, que foi o que me trouxe até a mentoria. Maravilha. E aí, na mentoria, você, pô, vou focar agora para a próxima função, que é ser gerente de carteira, né? E aí também envolve agora dar um gás na questão de TDV. Então, eu quero te fazer duas perguntas aqui. Primeiro, como é que era o teu TDV antes da mentoria e os resultados que você teve depois? E aí, nessa linha, né, eu sei que você se tornou um cara que faz todos os produtos, não é aquele gerente que chega lá no resultado do TDV fazendo só a mesma coisa. Então, assim, como é que foi a sua evolução de resultado e qual foi a importância depois para essa próxima promoção de você ser um gerente, não ser um gerente monoproduto?
Quando eu assumi como varejo, né, meu TDV ele era prata, né, eu assumi como varejo estando como prata, e aí a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na mentoria foi, preciso melhorar muito captação, preciso melhorar mais a questão de previdência, eu preciso trazer mais volumes, eu preciso vender mais consórcio, porque são itens que muitas vezes o gerente de carteira entrega, né, esses itens que são mais pesados, eu preciso me credenciar para isso. Então, hoje, o meu TDV, até mandei no nosso grupo, né? Passei dos 10 mil pontos ainda em novembro, então, assim, estou no ouro e devo fechar aí já o diamante no mês que vem, pela primeira vez, muito feliz mesmo, assim, era um objetivo que eu tinha traçado para esse ano, que era chegar no ouro com prévio, com consórcio, né? E um dos primeiros pontos que eu coloquei quando eu entrei também na mentoria era desenvolver muito isso, então eu já fui atrás especificamente dessas aulas, né, que tem os módulos já bem específicos, né, e isso me credenciou demais, né, para a próxima etapa, porque quando eu fui participar de uma outra seleção que foi esse ano, foi colocado o que a gente tinha de produto dentro do plano de ação, e eu não tinha um único produto, né? Eu tenho todos os produtos, né? Então eu tenho boas vendas com residencial, com vida, com prévio, com consórcio, todos os itens eu tenho um bom volume. Então não sou um gerente que é um gerente de um único produto. Então, de novo, o que a gente está precisando? Muitas vezes você se colocar nessa posição é uma posição que ela é um pouco mais desgastante, porque você vai ter que sair de uma zona de conforto. Só que ela lhe promove um crescimento muito grande, porque você se torna um profissional muito versátil, né? Então, assim, o que a agência precisar, eu sei que eu vou ter as ferramentas, ou vou buscar ter as ferramentas, e a mentoria me trouxe isso, para poder atingir aquilo ali. Beleza. E é um E aí diferencial dentro apareceu, da seleção mesmo. e aí apareceu a função, o PSI de gerente de carteira PF. E aí eu sei que você fez a preparação, né? Então, se puder falar um pouquinho da tua preparação de PSI e também queria que você falasse como é que foi a tua sabatina, né? Que perguntas te fizeram, porque depois, presta atenção, pessoal que está aqui, essa parte que ele vai falar aqui sobre as perguntas que foram feitas para ele, eu vou comentar isso aqui mais tarde, mas conta aí a história aí, Antônio. A minha preparação, a gente teve uma produção temática, que era para montar um plano de ação, e eu enxergo que sempre o plano de ação que a agência pede, ou o local que você vai fazer, eles sempre vão retratar a necessidade do local. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar muito o resultado da unidade, sempre olhando duas coisas. O que a unidade é muito boa, porque isso aqui ela não pode perder, já é um diferencial que ela tem, e o que ela tem de ruim, que é algo que eu vou ter que trabalhar para poder melhorar. Então, tinha uma produção temática com um plano de ação de como você conseguir desenvolver a carteira assim que chegasse, como é que você trabalharia com os construtores, correspondentes, como é que você faria para poder trabalhar os clientes que chegam dentro de um processo habitacional, e quais números que você tem para apresentar, se você tiver algo prático, o que você gostaria de entregar. Então, e teria também, após isso, a entrevista. Para mim, foi colocada a questão da comunidade como diferencial, né? A Bruna falou. Considero também, mas um dos pontos mais ricos para mim dentro da mentoria foi ter a oportunidade de simular um PSI. O time que me acompanhou dentro desse processo foi muito, muito rico, né? Eu, dentro da minha agenda, no final, recebendo feedback, anotei assim 3 páginas com coisas, né? Roupa, microfone, o que eu ajusto de discurso, posição, gesticular, tudo. Então, assim, eu recebi um feedback bom e aí você fica tranquilo cara, sei que na simulação, que tive perguntas bem difíceis, né? A equipe chegou e fez pergunta até do financeiro, que seriam perguntas voltadas até quase para a GG, para ver como é que estava meu nível, e eu estava conseguindo entregar as respostas bacanas, e aí você fica já tranquilo cara, consegui nessa simulação, que é uma simulação muito real mesmo, me sair bem, e aí eu saio tranquilo para a seleção de verdade, né? E aí eles também fizeram correção na minha produção temática, alguns ajustes, como é que eu poderia estruturar visualmente, algumas respostas assim de como é que eu poderia encaixar melhor, tira isso daqui, troca de canto. Isso me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei na entrevista, fui elogiado pela minha produção temática, que realmente estava um plano muito bem estruturado, né? E estava tão bem estruturado que eles falaram, olha, a gente vai ter que fazer muitas perguntas aqui para poder verificar se você consegue realmente colocar tudo em prática. Então, assim, fui bem sabatinado na entrevista, né? Gostei muito. Também tive uma simulação, já como era para uma função de carteira, de como
fazer um atendimento de captação, né, perguntaram com o que é que você mais se identifica. Eu falei, olha, eu gosto de fazer muito captação. Então, simule para mim como é que você montaria uma carteira. E aí eu fiz esse processo de forma didática, de mostrar como é que eu atendo um cliente, tal, de acordo com o perfil, até chegar na minha aprovação agora, né, mais recente, 11 meses após ter assumido como varejo, assumi agora como carteira pessoa física, numa Porte 2, e agora dia 20 completa um mês lá. Maravilha, cara. Porra, sensacional, sensacional. E é isso aí, cara. Alinhamento, alinhamento. Começamos com alinhamento, falando de preparação, falando de várias coisas e, pô, só parabéns, né? Parabéns aí pelas conquistas em curto prazo agora, né? Gerente de varejo, gerente de carteira, mais ou menos um ano. Isso aí, mais ou menos um ano, né? 11 meses. 11 11 meses. 11 meses é meses. bom, é ótimo 11 meses. Ô, Antônio, cara, obrigado. E o Antônio vai voltar lá no final que ele tem um documento que ele quer mostrar, mas isso aí eu vou mostrar lá no final. Então fiquem aí, daqui a pouco o Antônio volta, beleza? Antônio, a gente se Beleza. fala daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Muito bem, então vamos lá. Vamos lá. O que que nós aprendemos até aqui, gente? Nós só até agora falamos de repertório. São 21h08. Temos aí uns 40 minutos de aula. E agora eu vou entrar, depois, né? Eu vou entrar em questões práticas de PSI. Eu vou recuperar muito do que eles falaram aqui. Mas eu já quis aproveitar e antecipar outros assuntos. Então vamos lá, repertório, anotaram ali? Primeiro, humildade e determinação. Segundo, comunicação e domínio técnico, conhecimento técnico. Terceiro, atitude e alinhamento, alinhamento com a gestão, ser um resolvedor de problema. Tudo isso, se você tiver esse pequeno conjunto aqui de mentalidade, competências e atitudes, se você tiver esse pequeno conjunto, você já tem o seu eixo muito bem desenvolvido, muito bem posicionado para ser promovido. Agora faltam duas coisas. A primeira dela é resultado. Porque digamos que você é essa profissional fantástica, esse profissional fantástico. Mas se você não tem resultado, fica difícil. E qual é o resultado que você precisa entregar? TDV. TDV é o quê? É o seu resultado. É o único resultado que está 100% vinculado à sua matrícula. Esse é seu, ninguém tira, tá lá, tá exposto, todo mundo consegue ver. Você precisa entregar o seu TDV. Qual é outro resultado que você precisa? O resultado ponto caixa, o RC. Por quê? É sua agência. Chegar no processo seletivo com a sua agência no vermelho, no amarelo, no verde, não é bom. É bom que você chegue com a sua agência no azul. Então você precisa trabalhar pelo resultado da sua agência. E qual outro resultado que você precisa? Campanhas. Porque a campanha é o resultado da sua superintendência. É o seu resultado, o resultado da sua agência e o resultado da sua superintendência, que é a campanha. Lembra da Bruna lá? A Bruna falou: eu fui a única técnica bancária que foi destaque em consórcio. Isso foi justamente ali naquelas semanas anteriores ao PSI. E isso chamou a atenção da banca. Então, olha só, não desperdice em campanhas. Campanhas é muito importante. Então, vamos lá. Se você tem repertório, se você tem resultados, você já está muito bem posicionado. Agora, tem um terceiro item. Mas antes eu quero compartilhar com vocês que resultados grandes importam. São fotos que eu escolhi aqui da minha trajetória. Eu até vou guiá-los aqui nessa foto, ó. Essa foto aqui no canto direito, que eu tô com o certificado na mão, tem o Fiode aqui. Quem conhece o Fiode? Tem o Hélio aqui, hein? Quem conhece o Hélio? Tem o Genésio aqui, que é lá da pessoal de Floripa. Então, isso foi em 2018, eles me entregando um certificado de um reconhecimento grande que eu tive lá sobre TDV da agência, que eu era gerente geral. Você acha que é importante estar nesse evento com essas figuras sendo reconhecido? Pô, é muito importante. Aqui embaixo é a foto da minha despedida da agência Porte 1, com o meu time aqui, comemorando também um resultado fantástico que me habilitou para o banco de Seve. Aqui embaixo tem aqui, ó, a galera da Seve Guará, todos os gerentes gerais daquela superintendência. Naquela superintendência, nós ficamos top 1 Brasil no antigo Conquiste. Grande resultado, que me gabaritou para isso aqui, para ser SR. Foto no meio da pandemia, né, 2021 ali já, com a galera da SR, comemorando também algum resultado que eu não sei exatamente, não lembro qual é exatamente esse resultado, mas todo mundo de plaquinha na mão comemorando grandes resultados. Aqui
Aqui é o reconhecimento do Top 1 Brasil, né? Lá pelo superintendente nacional, pelo superintendente regional da época. E aqui em cima, eu já como superintendente, comemorando com a agência Porte 1, que tinha entregado o primeiro lugar da SR. Então, pessoal, compartilhe essas fotos para vocês entenderem o seguinte: grandes resultados importam no nível individual, no nível da agência, no nível de campanha. Tudo isso importa e importa muito. E o terceiro eixo dos 3 R's, relacionamentos. Quem te conhece? Quem te conhece? O que falam sobre você quando você não está presente? Lembra aqui da Bruna? A Bruna disse assim: teve gente que me indicou para aquela agência. Lembra do Gilberto que falou para o primeiro? O Gilberto disse o seguinte: o SEV disse para mim que me indicaria. Indicação é importante. Pessoas que falem bem de você é muito importante. No meu PSI de SR, eu tive pessoas altamente gabaritadas na caixa que me indicaram para a banca. Falaram, ó, Rafael ali, pode trazer, o cara é bom, o cara é competente. Eu pedi essa indicação, falei, ó, tô no processo seletivo, poderia me indicar? O que falam sobre você quando você não está presente? Você precisa se relacionar. Pessoas que te conhecem, confiam em ti, te indicam. Outra pergunta que eu vou te fazer, quais ambientes você frequenta? Quando eu falo ambiente, vamos pensar alguns ambientes? Reconhecimento da SR, reconhecimento da SEB, festa de final do ano. Tem que estar lá. Outros ambientes, ambientes em que seus clientes estão. Também é relacionamento, eles também te ajudam, e muito. Ambientes virtuais, o grupo da SEB, o grupo da SR, o grupo da campanha, você está lá? Mas não basta estar nesses ambientes, é preciso ocupar esses espaços. Então, a terceira pergunta, você ocupa os espaços? No ambiente virtual, você compartilha o seu sucesso? Quando a outra pessoa compartilha um sucesso, você parabeniza? Você vibra junto com a pessoa? Quando você está no ambiente físico, você começa a conversar com as pessoas, se apresentar, perguntar sobre elas? Gente, relacionamento importa muito no teu crescimento. Mas não apenas esses relacionamentos internos ou com clientes. Relacionamentos que você tem fora. Quais são os grupos que você faz parte, que te jogam para cima, que te ajudam a vencer? A Bruna falou que para ela o ouro, e ela renovou 3 vezes a mentoria, está na mentoria. Se motiva, se empolga com o pessoal que está lá. Quais ambientes você frequenta? Esses ambientes têm pessoas, e essas pessoas, você sabe, de uma maneira ou de outra, elas te jogam para cima e podem te ajudar a vencer. Então, pessoal, 3 R's, hein? Repertório, relacionamento e resultado. Agora escreve para mim no chat, antes de a gente entrar no PSI, desses 3 eixos, qual que você precisa desenvolver mais? Qual que você precisa desenvolver mais? Escreve aí, tá? Escreve aí. Qual que você tem que desenvolver mais? Tem que desenvolver mais seu repertório, mais o seu resultado ou mais o seu relacionamento? Escreve para mim no chat, por gentileza. Pode falar aí, né? Isso aí já é humildade. Relacionamentos, diz Valéria, repertório. Giovanni, resultado. Hugo, repertório. Arleane, resultado. Cristine, porra, perdi aqui. Meu, um monte de gente. Roseli, relacionamento. NASA, repertório. Todos. Juscelino, repertório. Repertório e relacionamento. Relacionamento e resultado. Resultado e repertório. Mike, resultado. Carla, relacionamento. Neiva, relacionamento. Repertório. Relacionamento. Ótimo, gente. Ótimo. Esse é o primeiro passo. Poxa, agora eu já sei, eu já tenho uma breve ideia de coisas que eu preciso melhorar para que 2026 seja o meu ano, para que eu possa chegar lá. Muito bem. Alex Nogueira, relacionamento. E tá bem variado, hein? Eu achei que talvez ia vir mais num eixo, mais no outro, que tá bem variado. Que bom. E é bom saber que vocês também têm pontos fortes. E o ponto forte de vocês é o ponto forte, sempre será o ponto forte. Então basta agora você trazer os outros um pouquinho mais para cima, que quem sabe esse ajuste fino te coloca cara a cara em um processo seletivo. E é disso que nós vamos falar agora. Essa é a segunda parte, 9 e 17. Nós temos aí mais ou menos uns 30 minutos de aula. E agora eu vou te ensinar coisas práticas para você se preparar para um PSI.
Mas antes de eu começar esse assunto, eu preciso te dizer o seguinte. Amanhã, amanhã, eu vou falar sobre vendas, sobre método de vendas. E amanhã eu vou apresentar para vocês a melhor condição que eu já fiz na minha vida para você entrar nessa mentoria que ajudou tanta gente. Das pessoas que falaram aqui hoje, falaram nas lives, vão falar amanhã ainda. É a melhor condição que eu já fiz para você estar nesse grupo, nesse ambiente, ter acesso a aulas, a métodos, a ferramentas, a scripts, a planilhas, para você vencer. Ter todo um ecossistema completo para te ajudar a vencer. E só amanhã terei um bônus, que é um bônus exclusivo, que vai valer só amanhã. Então presta atenção, gente. Amanhã você não pode faltar. Você precisa estar amanhã. Beleza? E aí, já vou te dar uma dica. Poxa, eu acho que eu vou comprar. Você não precisa definir hoje se você vai comprar, você não sabe ainda a oferta. Mas eu acho que eu vou comprar. Prepare-se. Veja se você tem um cartão de crédito 2, tá? Prepare-se, já venha com essa oportunidade, porque o bônus que eu vou lançar amanhã é um bônus que vai valer só amanhã e ele é um bônus sensacional. É praticamente uma garantia de promoção. É praticamente isso, tá? Então, crio essa expectativa para que você esteja apto amanhã. Amanhã, também às 20 horas aqui no Zoom. Beleza? Agora vamos falar de PSI. Como se preparar no PSI com método. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar falando sobre erro comum. Erro comum. Erro comum. 90% das pessoas erram aqui. Primeiro, não estudar. Não estudam. Segundo, não conversam com as pessoas. Terceiro, não treinam. Quem que falou em estudar aqui foi a Bruna, né? Lembra da Bruna? Ela disse assim: eu estudei o resultado da agência. E eu estudei a si mesma, né? Eu estudei a mim próprio, né? Eu comecei a refletir. E ela disse: eu conversei com as pessoas lá. Lembra do Gilberto? Gilberto, qual é o horário que o Gilberto foi fazer o treinamento com a nossa equipe? O Gilberto tinha vencido a mentoria dele. Ele chamou nosso time entrou, o mentor entrou 9h30 da noite, disse que ficou até meia-noite. Nem eu não sabia disso aí. Porra, a galera tá entregando, pô, né, a galera que trabalha comigo aí tá empenhada mesmo, cara, das 9h30 até quase meia-noite. Que isso? Treino, treino. Lembra o Antônio que falou aqui agora? Que ele revisou a produção temática? Treino, estudo, conversar com as pessoas. Esse é o erro comum. Ah, fui chamado no PSI, beleza, é amanhã. Então, beleza, amanhã eu vou lá. Então, gente, olha só. Se você quer ser reprovado 10, 20 vezes, faça isso. Vá para um PSI sem fazer nada. Sem estudar, sem conversar com as pessoas, sem treinar. Beleza? Mas não, você quer passar. Então, eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Primeira coisa, eu chamo isso de. A primeira etapa é leitura de cenário. Eu gosto de leitura de cenário. Por que leitura de cenário? Porque você precisa olhar o quadro geral e precisa olhar o micro, tá? E aí, quando você olha o quadro geral e o micro, vamos começar aqui falando sobre estudar a unidade. A Bruna disse: eu fui lá e estudei o resultado da agência. Eu sabia que eles precisavam de consórcio. Ótimo, ela sabia consórcio. Então, quando você vai para uma função, você precisa estudar os resultados. Ah, Rafael, mas a vaga não está bem definida. Aquilo é para uma SEV e eles vão definir depois. Ótimo, estude o resultado da SEV. Mas isso digamos assim, não é comum. O comum é ter uma unidade já para você ir para o PSI. A banca, geralmente tem uma produção temática. Se tem essa produção temática, você já está direcionado, a unidade AB, você já está direcionado o que vai estudar. Vai para uma banca de gerente geral e não tem nenhuma unidade, estude o resultado da SR. A banca da SR, estude o resultado da SR, estude o resultado da SEB. Estude o resultado. Estudar o resultado é o seguinte, é saber exatamente o que aquela unidade precisa. O que está faltando naquele momento. É estudar também o TDV. É estudar também o CRR. Principalmente se for gerente geral. Outras funções talvez não seja questionado o CRR. Mas quando nós preparamos candidatos para a banca de gerente geral, a gente faz pergunta de CRR. Estudar nunca é demais. O que mais você precisa estudar? Estudar as pessoas. Claro, aquela unidade tem um gestor. Como é aquele gestor? Qual o estilo de gestão dele? O que ele gosta? E como é que você vai saber isso? Falando.
pega essa dica de ouro aqui. Se tem uma vaga em aberto e você vai se candidatar, é claro que antes daquela vaga estar em aberto, havia um corpo lá, né? Havia uma pessoa sentada naquela mesa e exercendo aquela função. Quem é essa pessoa? Geralmente ela saiu lateralidade, promovida, ela foi para algum lugar e é possível que você aborde aquela pessoa para saber como é que é a unidade. Escuta, como é que é a unidade? Como é que é o chefe? Como é que são as pessoas? Como é que é o resultado? Como é que é a carteira de cliente? Como é que são as rotinas? Quais são os desafios? O que precisa entregar? Como é que funciona? Se você tiver uma pessoa que conhece aquela função e você consegue falar com essa pessoa, você sai de lá com carregamento de ouro. Com carregamento de ouro. Porque os outros não vão ter essas informações. E informação é poder. Então, quando eu falo de estudar unidade, não é só olhar aquilo que está lá no resultado.caixa, no TDV. É falar também com as pessoas. E também geografia. Gente, olha só. Já teve casos de a gente fazer uma produção temática para uma agência e a pessoa responder falando de ações que eram impossíveis de fazer. Exemplo, mas pegar uma agência numa cidade pequena e dizer assim, a ação de habitação, eu vou visitar as imobiliárias locais. A cidade não tinha imobiliária. O mercado era tão pequeno, não tinha imobiliário. Como é que ele vai visitar as imobiliárias locais, entendeu? Não faz muito sentido. Então, entender, se você não é da cidade, entender qual que é a geografia da cidade também é importante. Se tem alguma fábrica grande, se tem alguma vocação industrial, de serviços, etc. Então, estudar a unidade. Gente, anota o que eu vou falar. Se você simplesmente tirar tempo para fazer isso aqui, estudar a unidade, você já está na frente de 90% dos candidatos. Porque 90% dos candidatos não estudam. Isso é simples. É muito simples. Qualquer um pode fazer. Agora você precisa estudar mais uma coisa. Anota aí. Você precisa refletir sobre si próprio. A Bruna falou isso. O que você precisa refletir? Seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus rótulos, seus resultados. Tá? Então, pontos fortes. Fale 3 pontos fortes seus. Pontos fracos. O que se te perguntarem ponto fraco, o que você vai falar? Rótulos. Rótulo às vezes é mais difícil, né? Às vezes tem alguma imagem negativa presa a você que talvez você nem saiba, né? Por isso que uma das coisas que a gente faz dentro da mentoria é o PDI. É um processo, é o plano de desenvolvimento individual, em que a gente vai fazer uma tomada de feedback para descobrir os seus rótulos. E outro ponto, os seus resultados. Quais são os resultados que te destacam? Coloca, reflita, coloque isso por escrito. Às vezes você tem muita coisa boa, chega na banca e faz a pergunta sobre si próprio e a pessoa trava. Não sabe falar de qualidades, não sabe falar de resultado. E aí como é que vai passar no PSI? Tá bom? Então a primeira etapa, a leitura de cenário, gente. Estudar a unidade e refletir sobre si próprio. Beleza? Vamos lá. Segundo ponto. Segundo ponto. Entrevista. Entrevista. É a hora da verdade. A entrevista é a hora que, pô, é agora, assim, tá tudo bom, resultado, relacionamento, blá, blá, mas você precisa chegar lá na entrevista, botar a sua cara na tela, que hoje a maioria é online, e se apresentar. E a primeira coisa que você precisa é essa palavra, é entusiasmo. Entusiasmo, a raiz da palavra etimológica é Deus dentro. Entusiasmo é Deus dentro, ou seja, é uma força, é uma energia, é alegria, é gratidão. Você precisa explodir na tela. Explodir na tela. É isso que você precisa. Você chega lá, o ombro baixado, meio cabisbaixo, voz para dentro. Qual é a imagem que você vai projetar? As pessoas que estão lá, elas estão querendo escolher alguém que vai vencer, alguém com vontade. Então, você precisa chegar com entusiasmo. Anota isso. PSI sem brilho no olho é um PSI que você tem grandes chances de reprovar. Mas não é só isso. Você precisa também saber responder perguntas de cenário. O que é perguntas de cenário? Perguntas de cenário é aquilo que a Bruna falou. Lembra o que a Bruna falou? Me venda um consórcio. Por quê? Porque é um cenário. O cenário é esse. Ah, vou imaginar que você está aqui, o cliente veio e ele quer, sei lá, qualquer coisa. E aí o que você faz? Então,
Por isso que na preparação a gente faz várias perguntas para ver se você consegue responder a uma pergunta de cenário adequadamente aquilo que é esperado. E isso, num treinamento, basicamente só alguém que é gestor, só alguém que é mais experiente vai dizer se você está respondendo certo ou não. Lembra a preparação de PSI que eu fiz lá no sábado de manhã na live? Que eu falei com o Léo? Eu perguntei pro Léo, o Léo vai participar de um PSI de gerente de carteira. Eu falei, eu sou um cliente com 1 milhão. Não, como é que é a pergunta que eu falei lá? Ah, eu preciso captar prévio. Como é que eu faço? Pergunta de cenário. Olha as perguntas de cenário agora que o Antônio falou, né? O Antônio falou que ele pegaram a produção temática e falaram, como é que você faz relacionamento com o construtor? Como é que você desenvolve negócios com o comprador de imóvel? Como é que você vende uma carteira de investimentos? Tudo isso, gente, é pergunta de cenário. Se você vai para uma banca, eu vou te fazer as seguintes perguntas de cenário. Como é que você lida com um gerente de baixo desempenho? Como é que você lida com um funcionário que não quer vender? Como é que você lida com uma pessoa difícil no time, que tem problema de relacionamento? Tudo isso são perguntas de cenário. Mas qual cenário, gente? O que o Rafael está falando? Ele está falando teatro, cenário? O cenário que você vai encontrar lá na função. Então, se você vai para gerente geral, eu vou te fazer perguntas de questões que o gerente geral pode viver. Quer ver? Eu vou dar para vocês aqui. Hoje teve PSI em uma agência digital do Brasil. Quer saber 3 perguntas que aconteceram nessa agência, nesse PSI, que eu falei com o candidato? Primeira pergunta que fizeram para o candidato lá: agência nova, carteira com X clientes, poucos clientes. O que você poderia fazer para prospectar mais clientes? Isso é pergunta de cenário. Isso é pergunta de cenário. E se você estudou a agência, se você falou com as pessoas, você já teria sido preparado por mim, pelo meu time, e eu teria visto essa pergunta. Por quê? Porque lá tem carteiras de informação. Segunda pergunta que fizeram, ó, tá, esses clientes aí que você falou que vai prospectar, todo o mercado está disputando, né? XP, plataforma, todo mundo quer esse investidor. O que você faria para conquistar esses clientes? Pergunta de cenário. Outra pergunta que fizeram, inclusive eu respondi isso lá na caixinha de pergunta e essa pergunta saiu lá no processo seletivo. Como você faz negócios de maneira remota no digital? Então, olha só, 3 perguntas que caiu lá no PSI, 3 perguntas de cenário. Então, se você não estuda, se você não se prepara, você chega lá, o que que você faz? Você não sabe como prospectar. Vou pegar essas aqui. Não sabe como prospectar, não sabe como conquistar o cliente da plataforma de investimento. Não sabe como gerar negócios de maneira remota. O que vai acontecer? É, uma hora da verdade, você vai talvez decepcionar. Entendeu? Então, quando eu estou falando isso aqui, gente, é porque isso é método. Você saber que isso vai cair, você sabe como você se preparar. E você se preparando adequadamente lá, você vai se dar bem. Beleza? É isso? Que mais? Na entrevista. Terceiro ponto que eu vou dar para vocês olharem aqui é apresentação pessoal. Apresentação pessoal. Querem aprender a fazer uma boa apresentação pessoal? Hein? Hein? Vamos lá? Você tem 4 segundos para chamar a atenção da banca e 1 minuto para convencê-los a te ouvir até o final. E sabe quando que vai acontecer esses 4 segundos, esse 1 minuto? Eles vão acontecer quando a banca abrir e disser assim para você: beleza, fulano de tal, se apresenta aí. Quem é você? Fala aí. E aí você, então, eu sou o Rafael, eu tenho 36 anos, eu tenho 5 filhos, eu comecei na Caixa em 2010. Aí a banca tá aqui, vocês. Eles já começam a pegar o WhatsApp, pegar o Instagram, dar uma mexida. Apresentação inicial vai ditar todo o rumo do seu PSI. E anota aí que eu vou te dizer como fazer uma preparação inicial, como se preparar adequadamente para uma apresentação pessoal. Vamos lá? Número 1, como chegar chegando. Número 1, você vai escrever aí
Quais competências suas são desejáveis para a função pretendida? Eu acredito que você tem muitas competências, muitas habilidades, muitas características desejáveis, mas não é qualquer uma. São aquelas que são desejáveis para a função que você está querendo. Então, vou imaginar que a função que você está querendo é a função PJ. Quais que seriam, talvez, as habilidades que seriam desejáveis para o PJ? Vamos lá, vamos pensar aqui. Eu não preparei isso aqui, eu vou tirar da minha cabeça, hein? PJ. Habilidades do PJ. Habilidade de fazer relacionamento com o cliente. É importante? Importantíssimo. Habilidade de fazer relacionamento com o cliente. Vamos ver outra habilidade? Habilidade de prospecção. A PJ tem que prospectar bastante, né? Tem que ligar, correr atrás. Terceira, vamos pensar na terceira aqui? Habilidade de negociação, fechar negócio. Será que você tem essas três habilidades? Bom, se você tiver, essas três ali, elas são fundamentais. Ah, Rafael, eu posso falar que eu sou organizado? Pode, pode. É uma habilidade, é uma competência, eu sou organizado. Mas ela não é tão atraente, tão atrativa para a função de gerente de carteira PJ. Pode falar? Pode. Mas não é grandes coisas, não ali nesse cenário. Você pode falar o que você quiser. Ah, eu falo bem em público. Tá bom. Falar bem em público é legal. Para PJ, talvez você vai usar em alguns momentos, mas será que não tem algo um pouco melhor? Então, para a função de gerente geral, aí a habilidade de negociação não é tão interessante. A habilidade de relacionamento com o cliente também não é tão interessante. Talvez para gerente geral, eu vou falar que eu tenho habilidade de feedback. Talvez eu fale que eu tenho habilidade de planejamento. Talvez eu tenha habilidade de empatia. Percebe que eu vou mapear as minhas competências. E, por exemplo, quando a gente está na mentoria, você ganha um relatório de análise de perfil comportamental. É um relatório de 30 páginas, não é mais, acho que 40 páginas, que vai descrever a tua personalidade. Lá você vai pegar muitas coisas suas. Mas para fazer uma preparação legal, é importante que você escolha as suas coisas que são desejáveis para aquela função pretendida. Então, essa tarefinha é para você. Escreva aí quais são suas competências para a função que você almeja. Pensa na função que você almeja e escreve. Pode ser, pô, veio 10 na cabeça. Escreve as 10 e depois seleciona as 3 melhores. Segunda coisa que você vai fazer, anota aí. Você vai listar, você vai escrever de fato. 3 experiências suas que te marcaram. Pode ser experiência no emprego anterior, experiência na caixa, experiência na tua vida pessoal, mas que estejam conectadas às competências que você quer. Beleza? Eu, por exemplo, quando eu fui para a banca de gerente geral, eu era tido, meu rótulo era como um cara arrojado. Eu era arrojado. E aí gerava lá na banca um certo receio de que eu fosse botar o pé pelas mãos, né? Fazer um negócio que talvez não era negócio certo. E aí o que eu falei na banca? Eu falei na banca assim, olha, teve uma experiência na minha vida que me marcou muito, recente agora, que foi o nascimento do meu filho. Eu sinto que mudou a minha visão de mundo, a minha responsabilidade, a minha seriedade com que eu encaro as coisas. Então, aquela experiência, depois eu nunca mais falei. Nunca mais fiquei falando dos meus filhos aí em processo seletivo. Mas naquele momento eu sabia que aquela experiência seria importante naquele momento. Então, cite 3 experiências, tá? Você pode citar também experiências do teu trabalho anterior, que podem ser excelentes, tá? E 3 resultados seus de destaque. Esses de preferência dentro da caixa. TDV. Olha só quanta coisa você pode falar. Você pode falar um TDV. A primeira vez que você entrou no bronze. Caso você esteja no bronze, fale disso. A primeira venda que você fez. Aquela campanha de inadimplência que você ajudou a bater. Aquele cliente nervoso que você ajudou a acalmar e saiu ali um negóciozinho. Aquela previdência, poxa, que você encontrou o cliente com papai negociou e ele trouxe. Qualquer negócio que você fez, qualquer resultado que você fez, pode ser utilizado aqui na apresentação inicial. Mas qual que eu vou utilizar? Não sei, coloca por escrito. Quando eu falo 3 experiências e 3 resultados, é isso que você vai usar. Se você lembrar de 10 experiências e 10 resultados, escreva tudo. Escreva, escreva. E depois que você tiver tudo isso, treine até ficar afiado. Treine até ficar afiado.
Porque aí você vai juntar. Então você vai começar na apresentação. Eu sou o Rafael Mantai. E aí você vai falar das tuas competências, você vai falar das tuas experiências, dos teus resultados. Se você improvisar isso na hora, vai sair tipo um Frankenstein. E aí vai esquecer e vai falar, e aquilo que era bom não falou, aquilo que não era tão bom falou, e vai virar um Frankenstein. Então você vai pegar tudo isso que você botou por escrito, você vai depurar, né? Você vai selecionar, vai ficar um negócio mais enxuto e você vai treinar. Treinar. E aí, nas preparações de PSI que todos nós fazemos aqui, eu e os especialistas, a gente sempre começa por essa. Faça a tua apresentação inicial. E no final, geralmente, essa apresentação inicial a gente tem uma versão 2.0 muito melhor. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. 4 segundos para chamar a atenção da banca, 1 minuto para que eles decidam se vão te ouvir até o final. E isso será conquistado com a apresentação inicial. Amanhã, putz, eu não sei se ela vai vir aqui amanhã. Eu já vou dar um spoiler, tá? Vou dar um spoiler, tá? Não sei se a Joelma vem aqui amanhã, tem que falar com ela ainda. Mas a Joelma, ela disse o seguinte: eu conheci a mentoria porque eu fui participar de um processo seletivo e aí tinha um candidato que, na apresentação inicial, que era em grupo, ele chamou muita atenção, ele foi muito bem, ela disse. E aí, na semana seguinte, eu assisti uma live tua lá e eu vi que ele era teu aluno. Por quê? Eu não lembro, ela não lembra quem foi o aluno, eu também não lembro, que isso faz um tempinho já, deve fazer um ano atrás. Mas é isso, perceba que até os outros candidatos, eles ficam assim, nossa, por quem é essa pessoa aí? Tá? E aí eu posso contar a experiência aqui da minha banca de SR, como foi. Eu já contei isso em outros momentos também. Mas, resumindo, chegar chegando é fundamental. Isso vai ditar o rumo do teu PSI. Então, pessoal, 3 coisas aqui, hein? Leitura de cenário. Entrevista, eu falei 3 coisas de entrevista e como fazer uma boa apresentação inicial. Isso aqui, gente, isso aqui, eu falei agora, deixa eu ver aqui, eu falei 20 minutos sobre processo seletivo, PSI. Dentro da plataforma, acho que tem 3 horas de aula sobre PSI. Só de aula. Então, só para dizer assim, é 10% do que a gente poderia falar sobre PSI. Mas esses 10% aqui já podem fazer total diferença na sua vida. É claro que atingir a nível de excelência a gente vai abordar muito mais coisa. Beleza, gente? Pra gente finalizar, e eu vou chamar daqui a pouco o Antônio, hein? O Antônio vai mostrar um negócio muito legal para vocês. Para finalizar, 3 coisas que você deve fazer. Defina um objetivo. E aí eu quero olhar o chat aqui, eu quero que vocês falem para mim. Quero que vocês falem para mim qual é a próxima promoção que você deseja. Qual é o teu objetivo de promoção? Escreve aí no chat, eu quero ver, quero ler aqui. Eu vou trazer ele para o meio da minha tela. GV, diz o Alex. GV. Gerente de carteira PF, Marisa. AV, Gustavo. Ana, GV. Aldamari, GG. Adriana, GV. Renata, assistente PJ. Agora aqui. Júnior, GV. Ricardo, GV na PJ. Michele, gerente de varejo. Carla, gerente de carteira PF. Marco, assistente de varejo. Mike, GV. Rogério, GV. Cris, GV. Neiva, GGR. Ir pro private, é o Iago. Boa, cara. Vamos pro private, cara. Private é massa. Valéria, gerente de carteira PF. Thiago, GV. Matheus, assistente. Pamela, assistente de rede na matriz. Ótimo, Pamela. Henrique, Levi, AV, assistente de varejo. Sabrina, assistente de varejo. Eu vou ler todas as funções aqui, hein? Eu vou ler agora, eu vou ler todo mundo. Peraí. Me perdi, cara. Cadê Sabrina? Alessandro, gerente de carteira PJ. Dionis, GGR. Fabrício, carteira PJ. Sueli, GV. Márcio, assistente de varejo. A Cristine, gerente de carteira PF. Márcio, assistente de varejo. Najme, GGR. Nicole, quero minha primeira promoção GV. Isso aí já vai direto para GV. Muito bom, Nicole. Jordana, carteira PF. Leonardo, carteira PJ. Anderson, GV. Carol, GV. Vini, carteira PJ. Gisele, GGR. Nicole, coraçãozinho com fitinha. A Nádia, GV. Priscila, carteira PJ. O Anderson, vem para Santa Catarina, vem CGV. Assistente de varejo, Ábia, muito bom. Pô, assistente de varejo, tem que começar assistente de varejo. Porra, foi uma época muito feliz da minha vida. Emily, GV. Dai, GCPF.
Fábio GV. Elna, gerente de carteira PJ. O Samsung GV, tesoureiro para GV. Boa, tesoureiro. Leandro, PJ. Helena, assistente de varejo. É isso aí. Tudo começa definindo um objetivo. E vocês que escreveram aqui no chat, vocês já definiram um objetivo publicamente. Isso tem uma força muito grande mesmo. Faça isso. Define esse objetivo. Pega esse objetivo, coloca ele por escrito no seu diário, na sua agenda, no seu celular. Eu serei, e aí coloca a função. E coloca a data também, pô. Né? Coloca a data em 12 meses, em um ano. Tudo parte disso. Se você não tem um objetivo, você não sabe para onde que você vai. Então defina um objetivo. Eu quero achar um dia e mostrar para vocês, eu não sei se eu tenho isso, mas na época que eu era GG, eu botei escrito no papel que eu tinha aqui em casa, em algum lugar, esse papel deve estar. Eu quero ser superintendente. Ninguém colocou superintendente aí, a galera do gerente gerais não tá aí. Mas começa desse jeito, tá? E aí a segunda coisa, defina um objetivo, crie um plano. Ah, agora já é um pouco diferente, hein? O objetivo, essa parte foi fácil. E agora o plano? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu plano? E aí eu quero trazer agora aqui o Antônio novamente. Ó, a Jordana falou, eu fiz isso há uns 10 anos atrás. Escrevi um pedaço de papel e coloquei na carteira. Serei funcionário caixa e hoje estou aqui. Que legal, Jordana. Que legal. Aí o Márcio, gerente de carteira PF, Márcio. Boa. O Antônio tá por aí ainda, não? Eu quero que o Antônio mostre um negócio aqui para vocês. Cadê o Antônio? Já parei de compartilhar aqui. Tá Tô aí o aqui. Antônio. Voltou, Antônio? Boa, Antônio. Ô, Antônio, nós estamos falando de definir objetivo, nós estamos falando aqui sobre escrever um plano. E aí o que eu quero te perguntar é como ter um objetivo definido e um plano te ajudou a crescer e a chegar exatamente onde você está hoje, exatamente onde você queria. Primeira coisa que eu fiz foi estratificar, né, o objetivo que eu tinha, né, o sonho que eu tinha. E a gente traça muita meta de começo de ano e tudo mais, né? Eu entrei na mentoria em novembro do ano passado e eu tracei o que eu queria para o ano de 2025, né? Então eu tinha montado um. Posso mostrar aqui? É isso que eu quero. Pô, é para te mostrar Pronto. assim. Vou virar aqui a tela, né, para mostrar Tá. o plano de ação que eu tinha feito, né? Isso aqui vocês vão ver que o papel tá um pouco surrado, mas é porque realmente eu fiz no começo do ano e eu venho riscando ele, venho anotando o que eu tenho conquistado, né? Se tiver ruim de ver Não, dá para ver tudo. bem certinho aqui, ó. Pronto. Sonho, missão, visão. Isso. Então, coloquei aqui que seria a questão do sonho, me tornar GG na caixa, né? Missão, agregar a cada ano mais resultados e desenvolver o potencial de cada colaborador. Visão, eu quero ser uma referência em gestão, melhoria de processo e desenvolver pessoas. As minhas crenças que eu coloquei no começo do ano, né? Fazer o certo, evolução constante, entrar para ganhar. E aí eu Boa. coloquei aqui quais são as estratégias que eu ia desdobrar, né? Então botei entregar resultados elevados de forma constante, aproveitar cada substituição para mostrar a minha capacidade de gestão. Não vou entrar em todos aqui, porque tem Sim, algumas coisas sim. pessoais, né? Mas eu botei assim, as metas, né? Para esse ano seria virar gerente de carteira pessoa física, né? Número 1. As minhas submetas, e aí o que eu tá pintado aqui foi porque tudo eu atingi, tá? Submetas eu botei finalizar todas as aulas da mentoria, entregar ouro com diamante, tendo um pilar como prévio consórcio, entregar na minha unidade o azul com elite no trimestre. E aí eu coloquei indicadores para estar acompanhando isso, né? Então eu botei aqui planilhar todas as aulas da mentoria. Se eu estou fazendo esse investimento, eu tenho que ir lá e realmente mostrar que eu estou aproveitando tudo que tem, que é muito conteúdo. O TDV. E para a questão do azul e do Elite, eu coloquei o TDV também, o resultado ponto caixa. Então, assim, eu tenho esse plano, agora eu carrego ele comigo, né? Se vocês vão ver que tem outras coisas aqui que eu coloco, alguns atributos que eu coloco que seria interessante ter como gestão, né? Então, eu coloquei aqui Aham. boa gestão, liderança. E quais, assim, eu vou inverter agora aqui. Isso, volta aí. E aí, assim, quando eu volto qual é o objetivo por trás disso aqui, eu vejo que tudo eu atingi.
né? Que realmente é de ter isso aqui muito eu peguei no meu PDI, que eu fiz logo quando eu entrei na mentoria, que é de a gente ter o horizonte de onde que a gente quer chegar e como que a mentoria vai conseguir ajudar a gente nisso, né? Então, eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, eu tenho agora uma forma de chegar, uma estratégia, eu tenho ferramentas, né, para poder chegar dentro desse resultado que eu espero e as ações e o acompanhamento. Não é nada muito diferente do que a gente faz com excelência dentro do nosso trabalho, não, só que é levando para um aspecto da vida. Maravilha. Então, assim, e botar isso por escrito, essa é a última pergunta. Tu acha que botar isso por escrito, de certa maneira, impactou tu conquistar esse objetivo primeiro aqui, que era o primeiro objetivo de ser carteira PF? Total, total, porque eu deixo isso no meu escritório, e no meu escritório eu tô todos os dias, e todos os dias eu olhava, né? E assim, me motivava muito chegar a um ponto que, poxa, fui lá e finalizei as aulas da mentoria, vou riscar. Poxa, cheguei lá e fui promovido no banco para carteira. Beleza, é o primeiro passo, já tô. E agora eu vou vender mais prévio, mais consórcio. Então, tudo eu ia ticando ao longo do tempo, porque eu via que isso reforçava o comportamento de estar buscando cada vez mais, né? E agora, hoje, né, na data de hoje, atualizou lá o TDV, eu vi que estava lá com mais 10 mil pontos, cheguei aqui em casa, já pintei, tanto que se for ver na folha, é o que está mais forte aqui, né? E assim, para mim, reforça cada vez mais de que o caminho que eu estou seguindo é esse, é essa mentalidade de crescimento, é isso que traz resultado, né? Voltando um pouquinho, dentro da minha entrevista, coloquei que fazia esse processo de mentoria e isso é muito bem visto dentro da Caixa, Pô, é verdade, você porque falou isso aí, né? é um indicativo claro de que, assim, diferente de muitas pessoas, eu estou fazendo algo extremamente concreto para o meu crescimento. Então, é uma mentoria que hoje as pessoas conhecem e um dos motivos de eu ter vindo para cá é justamente que é falado de caixa para caixa, né? Diferente de outras mentorias, eu enxergava que realmente era alguém que trazia um conhecimento que já era dentro da empresa, que faz muita diferença. Maravilha, Antônio. Obrigado por ter compartilhado uma questão pessoal, né? Mas acho que aquilo que tu compartilhou aí com certeza serve de inspiração para todo mundo. E tu sabe que serve de inspiração para mim? Eu pensei, cara, eu tenho que dar uma olhada, porque faz tempo que eu não anoto mais nada no papel, hein? Tem que cuidar, eu tenho que cuidar. Eu tô trabalhando demais e anotando de menos. Eu tenho que planejar mais também, cara. Muito bom. Então, pô, mais uma vez aí, obrigado e parabéns aí, Antônio. Valeu, Falou? obrigado. Muito bem, então vamos lá. Olha só, vamos voltar aqui agora. Definir um objetivo, ter um plano, né? Ter um plano. E, eventualmente, você vai precisar ajuda. Vai precisar ajuda. Porque ninguém consegue, né? Não é que ninguém. Assim, ó, não, a frase é essa: ninguém consegue sozinho. Aí você diz, pô, Rafael, tá falando isso porque, né, você é pra vender a tua mentoria. Não, não, não. Olha só, não estou falando disso. Eu estou falando das pessoas à sua volta. Ninguém é promovido sozinho. Você precisa de alguém que te promova, você precisa outras pessoas que te ajudam no dia a dia, que te motivam, que te auxiliam. Então, buscar ajuda não é só um curso, uma mentoria. É também buscar ajuda à sua volta, essas pessoas que podem te ajudar. Se você fizer essas três coisas, definir um objetivo, criar um plano, buscar ajuda, é claro que essa ajuda aqui acelera e muito vocês viram como acelera. É isso que você precisa, né? Você que respondeu aquelas duas perguntas lá no começo. Quem aqui quer ser promovido em 2026? Quem aqui quer ser diamante e atingir o objetivo? Defina o objetivo, você já definiu. Cria um plano, se precisar de ajuda, a gente tá aqui, né, para você chegar lá. O pessoal perguntou aqui no chat algumas coisinhas, tá? Perguntaram sobre seguridade. Márcio Pacheco. Márcio, amanhã eu vou falar sobre TDV, sobre diamante. Eu vou mostrar umas planilhas, vou mostrar umas simulações, vou mostrar um negócio muito legal. Amanhã, tá? Amanhã a primeira parte será sobre vendas. E depois o pessoal perguntou quanto tempo dura a mentoria. O Alex perguntou. Olha só, teremos novidades sobre essa duração da mentoria amanhã, tá bom? Então deixa essa pergunta aí para amanhã, beleza, Alex? Essa aí esteja amanhã que você vai saber. Fernanda, na mentoria existe abordagem para venda remota? Amanhã nós vamos responder isso aí, tá bom, Fernanda? Então essa parte de venda, abordagem, prospecção e tudo mais, nós vamos conversar amanhã, beleza? Então, amanhã, né? Amanhã a melhor condição para você entrar no Diamond. Isso aqui foi um pedacinho, resumindo aqui, repertório, resultado, relacionamento, PSI, falamos vários passos aqui para você se dar bem no PSI. Amanhã nós vamos falar sobre vendas, primeira parte sobre vendas, e na segunda parte
eu vou apresentar a melhor condição que eu já fiz para você entrar nesse time de vencedores. Pessoal, muito obrigado por hoje. Muito obrigado. Aceita Visa, o pessoal pergunta, aceita Visa, Elo, cartão sei lá, cartão do Mercado Pago, cartão da Rena, qualquer cartão de crédito, tá? Isso aí não tem problema. E como eu falei, dois cartões o checkout aceita, né? Às vezes questão de limite e tudo mais. Então, um cartão esse, daquele, não tem problema, tá? Vem amanhã que, inclusive, o nosso time comercial estará postos para ajudar todos vocês o tempo que for necessário. Beleza? Sodexo não, né? Que aí eu tenho que abrir um supermercado aí. Eu tenho escola já, mas supermercado não tem ainda. E Sodexo não vai, cara. Beleza? VR é VR, Sodexo, aí não, eu tenho que abrir o mercado. Calma, daqui a um tempo eu talvez abra um mercado aí, porque eu tenho muito filho, né? Então, assim, vai muita comida. Eu já abri escola porque eu tenho muito filho. Então, agora eles comem bastante, talvez eu abra um mercado por causa disso. Mas então, deixamos isso aí para outra hora, tá? Tá bom, Nicole pediu aqui e nós entraremos em contato. Tá bom, Nicole? Meu time tá vendo aí, já entra em contato aí. Ah, Beleza? Gente, é isso. Descansem, durmam. Amanhã será um grande dia. Amanhã, dia 19, será um grande dia. Aguardo vocês aqui pontualmente às 20 horas. Fiquem com Deus. Até amanhã e vamos vencer, porque vencer não cansa. Beijo, até mais.